Gálatas capítulo 5, boa noite para vocês. Mas, tá ligado aqui, tá? Mas, eu gostaria apenas de fazer uma referência rápida a Gálatas, e depois quero ir para um capítulo de Romanos, mas continuar falando desse assunto, que é andar no Espírito, andar no Espírito dentro de casa, principalmente dentro de casa. O Espírito Santo foi dado para a gente, não para a gente fazer culto. O Espírito Santo foi dado para a gente andar no Espírito todos os dias, em todos os lugares, para nos ensinar a vontade do Pai. E a maneira de viver dentro de casa, o nosso tema é família, mas a gente pode ampliar para tudo mais. A maneira da gente viver dentro de casa, de acordo com a vontade de Deus, é andar no Espírito, dentro de casa. Vou repetir, o Espírito Santo não foi dado para a gente fazer culto, ainda que nas nossas reuniões, nos nossos cultos, o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo foi dado para a gente andar segundo a vontade de Deus, em todos os lugares, em todos os momentos, a começar da nossa casa. Gálatas 5, versículo 22, pela manhã, eu li até o 23, e cometei as obras da carne. Agora tem o fruto do Espírito. Muito obrigado. Agora tem o fruto do Espírito, e eu ia fazer um comentário sobre cada palavra, mas eu estou inclinado para ir para o outro capítulo de Romanos, e eu estou torcendo que seja Deus que esteja botando esse desejo no meu coração. Eu estou com medo de ser uma vontade minha. Espero que seja realmente da vontade de Deus. Aí em Gálatas 5, 22, diz: mas o fruto do Espírito é... Vamos falar juntos? Vamos falar juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui está o fruto do Espírito. Por que é que está no singular e depois tem 9? Não era para estar escrito aí: os frutos do Espírito são amor, papapá, não é? Por que é que está assim? O fruto do Espírito é, e aí depois tem 9. Porque é essa maneira de falar assim, ó, o resultado do Espírito Santo na vida da gente. O resultado do Espírito Santo na vida da gente é isso aí, ó. E aonde é que a gente vai viver isso aí? Dentro de casa. E também nos outros lugares todos. E aí fala do amor, que não é sentimento. Aqui amor não é sentimento, amor é serviço, amor é paciência, amor é atenção. Aí fala de gozo, que é alegria. Então, no Espírito Santo, eu venço o meu mau humor. Então, se eu ando no Espírito, se eu ando cheio do Espírito Santo, se sou mal-humorado por natureza, porque cada um tem um jeito de ser, tem um temperamento, né? Tem um que está sempre sorrindo, né? Brincando, e tem outro que não, que é assim meio mal-humorado, né? Pois é, quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu estou andando no Espírito, eu venço o meu mau humor, eu tenho alegria. Aí também fala de paz, e essa paz aqui não é essa paz interior, assim, aquela paz budista, né? Eu tenho paz, não é, é a paz de muriçoca, né? Não é. Eu estou tão em paz hoje. Não é. Isso aqui é relacionamento, primeiro com Deus e também com as pessoas. Claro que também vem daqui de dentro.
Quando eu estou cheio do Espírito, eu venço as minhas brigas. E eu vivo em paz com as pessoas. Também fala que faz parte do fruto do Espírito, é resultado de estar cheio do Espírito, a longanimidade, que é a paciência. Depois fala que vem a benignidade. Benignidade é amabilidade, é gentileza. Quem é o marido cheio do Espírito Santo, puxa a cadeira para sua esposa sentar. Oxe! E é. O marido que não está cheio do Espírito Santo, chega com ela num lugar, ou mesmo em casa, primeiro vai na frente, né? E deixa ela lá. Passa na frente. E se a mulher tiver 3 ou 4 filhos, ela que venha carregando os meninos, porque ele está com fome. É meio-dia, mulher. Ainda fala mulher, né? E ele chega lá e senta, e cadê a comida? O Espírito Santo é dado para que o esposo saiba ser gentil com sua esposa. Ou não. O Espírito Santo é dado para eu saber fazer pregação boa. Não é mesmo. Tem gente que faz discurso muito melhor do que o meu. O Espírito Santo é dado para a gente ser amável dentro de casa. As mulheres com o marido também, viu, irmãzinhas? Irmãzinhas da época do feminismo, que fica tudo brutinha. As irmãzinhas não estão aqui, as irmãzinhas que moram no Japão, de longe, as daqui estão andando no Espírito. Andar no Espírito faz a gente ser gentil. Está dirigindo, o cara quer passar na frente, quem está cheio do Espírito faz o quê? Passa. Quem não está cheio do Espírito, buzina e grita. É para isso que o Espírito Santo é dado. Depois de benignidade vem bondade. Bondade é fazer o bem, boas obras mesmo. Os crentes evangélicos não gostam muito de falar isso não, de boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, a gente é salvo pela graça. Mas quem é salvo pela graça é salvo para as boas obras. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, a gente está sempre atencioso para socorrer as pessoas. Isso é andar no Espírito, é a bondade. Depois fala fé ou fidelidade, mansidão, é fruto do Espírito, a mansidão. Finalmente temperança, que é domínio próprio. Domínio próprio é dizer não para si mesmo, para si próprio. O versículo 23 diz: contra estas coisas não há lei. Vamos lembrar o que eu falei pela manhã, ou não sei se foi ontem, que o que é a lei? A lei é aquilo que te obriga, é o dedão na sua cara dizendo: seu miserável, sua infeliz, você tem que obedecer, e eu vou lhe fiscalizar para ver se você faz, senão eu te mando para o inferno. Essa é a lei. E a pessoa só obedece aquilo tudo assim na raça. Mas quando a gente anda no Espírito, não precisa de ninguém fiscalizando a gente. Amém, gente? Não precisa de ninguém fiscalizando. É o Espírito Santo aqui dentro. Eu ainda tenho o desejo da carne, mas eu estou convencido a andar no Espírito Santo. Contra essas coisas não precisa lei, não precisa ficar pastor fiscalizando, não precisa ficar ninguém ameaçando, porque o Espírito Santo habitando na gente é quem nos ensina todas essas coisas. Versículo 24 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com as suas paixões e desejos. Agora o versículo 25, eu peço que todos falemos juntos, vamos lá? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A gente vive no Espírito, a gente já tem o Espírito Santo, a gente não vive mais na carne. Agora, além de viver,
agora a gente vai andar. Andar no Espírito, o tempo todo. Aí é que eu quero ir com vocês para Romanos capítulo 8. Porque esse texto também vai falar com a gente de andar no Espírito, de ser guiado pelo Espírito. Eu peço a Deus que revele a palavra que está escrita, revele para a gente no nosso coração. No versículo 1 diz, portanto, agora, Romanos 8, 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem mais condenação para a gente. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Jesus na cruz pagou todos os nossos pecados. Nós não precisamos viver embaixo de culpa, porque o Senhor Jesus já levou os nossos pecados na cruz, e tendo derramado o seu sangue, nos perdoou de todos os pecados. Não tem mais ameaça, não tem mais medo, não tem mais culpa. Nós estamos livres, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. No versículo 2 diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Fala aqui duas leis. Uma lei é que me escravizava e escravizava você. Ele chama aí de lei do pecado e da morte. No capítulo 7, Paulo, apóstolo, fala dessa lei da morte, a lei do pecado, que ele diz que habita no nosso corpo. É uma lei que diz o seguinte: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo fazer. E aquilo que eu não quero fazer, termino fazendo. Eu sou um miserável. E ele diz, homem miserável que sou. E aí ele dá um grito lá no capítulo 7. Ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse negócio morto aqui? Dessa coisa ruim? Eu quero amar e não consigo. Eu quero perdoar e não consigo. Eu não quero mais fazer aquele negócio que eu faço e vou lá e faço. Todos nós aqui passamos por isso. É uma lei colocada dentro de nós. Uma lei que veio para dentro de nós. A lei chamada aqui da lei do pecado e da morte. Todos os homens estavam condenados debaixo dessa lei. Não tem mais jeito para você. Até que aconteceu o quê? Revoga essa lei e vem outra lei. Que outra lei é essa? A lei do Espírito de vida. Essa lei do Espírito de vida, a lei do Espírito Santo, a lei do Espírito de vida de Cristo Jesus, uma lei que desfez outra lei. Então, preste atenção, tinha uma lei em você, uma lei em mim, que era o seguinte, você e eu somos os miseráveis, a gente não presta, a gente só faz coisa errada. Essa lei foi anulada e veio outra lei, que é a lei que diz, agora você tem o Espírito Santo, você tem vida. Antes a lei que tinha em você era a lei da morte, por causa do pecado. Agora a lei que tem em você é a lei da vida, por causa do Espírito. Foi revogada a lei que te escravizava. Aí está dizendo que a lei do Espírito de vida te livrou da outra lei, da lei do pecado e da morte. Tem esperança para qualquer pessoa que seja escravo de qualquer vício, de qualquer tara, de qualquer trauma. Tem esperança para qualquer pessoa que seja escravo da sua carne. Tem esperança porque tem outra lei. Tem a lei da vida.
A lei da morte dominava a gente, a lei da vida é maior do que a lei da morte. A lei do pecado dominava a gente, a lei do Espírito é maior do que a lei do pecado. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, agora está falando da lei de Deus do Antigo Testamento, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que, versículo 4, a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que é que agora nós temos uma nova lei valendo em nós? Irmãos, esse texto parece assim complicado, e eu não quero ficar explicando tudo para vocês não. Há uma simplicidade aqui. Se até ontem ali no cruzamento tinha uma sinaleira, e tinha uma placa escrito pare, é uma lei, eu tinha que parar. Então alguém baixou um decreto dizendo, tira a placa pare, e coloque a placa siga. Até ontem tinha uma placa pare, agora tem uma placa nova, a lei mudou. E agora quando eu estou passando, pronto para parar, tem uma placa siga. Aí o que é que eu faço? Eu acelero o meu carro. A lei mudou. Assim também tinha uma lei em você que te tornava escravo do pecado. Mas agora essa lei foi retirada e tem uma nova lei que te faz servo de Jesus Cristo. Bota isso no teu coração, na tua cabeçona. Antes de conhecer Jesus, tinha uma placa na sua vida e na minha vida que dizia, escravo do pecado. Quando a gente teve um encontro com Cristo Jesus, a placa foi tirada e agora está escrita a placa, livre do pecado e servo de Jesus Cristo. É possível a gente viver no Espírito Santo. É possível a gente fazer a vontade de Deus em tudo, gente. É uma lei nova. A lei do Espírito da vida, que ela foi decretada quando Jesus morreu na cruz. É o que eu acabei de ler aqui. Olha o final do versículo 3. Coloca o versículo 3 para mim de novo. Olha o final dele. Aí está dito que Jesus fez o que com o pecado? Jesus fez o que com o pecado aí no final? Jesus condenou o pecado. Olha que interessante, a Bíblia tem umas coisas interessantes, né? Antes quem é que estava condenado? Eu. E o que é que me condenava? O pecado em mim. E agora o que aconteceu? O pecado está condenado e eu estou justificado, eu estou perdoado. A placa mudou. Foi feito outro decreto. Versículo 5, por favor. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqui, antes de continuar, não tem nada misterioso aqui. Não pense assim, isso aí então é para quem é super espiritual. Então, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são super espirituais inclinam-se para as coisas do Espírito. Não está assim aí. Está dizendo que os que são da carne se inclinam para a carne, os que são do Espírito se inclinam para o Espírito. Não tem meio termo. Ou é da carne, ou é do Espírito. Existe uma mulher meio grávida? Não. A pessoa encontrar, e você, e agora, casou? E como é que você está? Estou meio grávida. Estou com 3 meses de meio grávida. Não existe. Ou a mulher está grávida ou não está grávida.
Não existe também uma pessoa meio morta. Bem, a gente pode até dizer que alguém está em coma, está meio morto, mas ainda está vivo. Você não pode enterrar alguém que está em coma. Não, vamos enterrar, está meio morto já, né? Ah, não, meu pai está aqui, está em coma, já tem 3 meses em coma. Vamos enterrar logo. Alguém fazia isso com o pai? Não, porque está em coma, mas está vivo. Ou está vivo, ou está morto. Assim também, ou a gente é do espírito, ou a gente é da carne. E aqui está dizendo que aqueles que são segundo a carne, vão para a carne. E aqueles que são segundo o espírito, vão para o espírito. Cachorro anda com cachorro. Gato anda com gato. Cobra anda com cobra. Gente anda com gente. A gente se inclina para aquilo que a gente é. A gente é o quê? Carne ou espírito? Olha o versículo seguinte, no versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus, porque não é sujeita a Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como uma pessoa que está na carne, que não conheceu a Cristo, que não tem o Espírito Santo, agradar a Deus. Não tem, ela até se esforça. A pessoa se esforça. Tem muita gente bem intencionada, muita gente direita, muita gente esforçada, mas não adianta, porque quem é carne, é carne. E quem está na carne, quem vive na carne, não pode agradar a Deus. Não pode porque é proibido, não pode porque não consegue. Não é assim alguém que nunca conheceu a Cristo, que está na carne, está na carne aqui é vida natural, é a vida normal. É assim, a pessoa está se esforçando, aí Deus vem lá brabão e diz para a pessoa assim: nem venha orar para mim que eu não vou ouvir, viu, seu carnal? Não, Deus não é assim não. É porque simplesmente a pessoa não consegue, porque a pessoa é carne. Vou repetir o versículo 8. Esse versículo 8, portanto, faz o seguinte, eu vou falar o 8, aí tu vira para o 9, e todo mundo vai ler o 9, tá certo? Junto, o 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vamos fazer de novo? Vou ler o 8 e vocês falam no 9, certo? 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. A gente não está mais na carne, a gente está no Espírito. Eu engrenei aqui numa pregação, empolguei. Deixa eu respirar. Respirem também. Vou tirar até um pouquinho da emoção. E agora eu vou perguntar: tu está na carne ou está no Espírito? Não, eu não estou perguntando se você orou hoje. Eu não estou perguntando se você leu a Bíblia hoje. Era para ter lido e ter orado, viu? Toma jeito. Eu não estou perguntando se hoje você falou em línguas. Não estou perguntando isso. Era para ter falado. Se você fala em línguas, era para ter falado. E se não fala, era para ter pedido de novo a Deus: quero falar, Senhor. Mas não estou perguntando isso. Eu estou perguntando: você está na carne ou você está no Espírito? Aqui está dizendo que nós não estamos na carne, estamos no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quando é que o Espírito Santo veio morar na gente? Quando foi? Quando a gente se converteu, foi batizado nas águas, a gente foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar em nós. E para que é que Deus nos deu o Espírito Santo? Para a gente fazer culto? Também. Não vamos ser malvados com os cultos. Mas foi só para fazer culto? Não, foi para quê? Para todo dia, toda hora.
andar no Espírito. O Espírito Santo mora na gente. Agora olha o final do versículo. Vixe! Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você percebe que não tem mulher meio grávida? Você percebe que não tem uma pessoa meio morta? Ou a mulher está grávida ou não está, ou a pessoa está morta ou está viva. Assim também não tem uma pessoa que ou está na carne ou está no Espírito. A pessoa está no Espírito quando ela tem Jesus. E o Espírito de Cristo habita nela. Irmãos, tem alguém aqui que já entregou sua vida para Jesus, mas não sabe que você é o templo do Espírito Santo? Você é o templo do Espírito Santo. Deus mora em você, habita em você. Quanto de Deus habita em você? 1%? 2%? A metade do Espírito? Não, Deus deu para você só 2/3 do Espírito. Ele deu o Espírito todo. Espírito Santo mora em você, Deus mora na gente, o Espírito Santo habita na gente. Agora olha o versículo 10, o que diz: e se Cristo está em vós, olha que versículo curioso esse, gente. Se Cristo está em vós, quem é que está na gente? É o Espírito ou é Cristo? É a mesma pessoa, né? É o Espírito de Cristo, é Jesus Cristo. E se Cristo está em vós, o que é que acontece com o teu corpo? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Eu vou pedir de novo para vocês completarem o versículo, tá? Para a gente entender o que está dizendo aqui, porque esse negócio é demais. Eu vou ler aí até o corpo está morto por causa do pecado, aí vocês leem mais o Espírito, tá bom? Vamos lá? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Vamos fazer de novo? E eu peço que o Espírito Santo revele isso para você agora. Ó. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse corpo aqui, eu não posso confiar nele. Inclusive, essa cabeçona aqui que faz parte do meu corpo. Esse corpo aqui, o pecado destruiu. Deus falou para Adão e falou para Eva: se vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Eles comeram e morreram e a gente nasceu morto. O corpo está morto. Mas o espírito está vivo. Agora, você se baseia em quê? No seu corpo morto? Ou no espírito que está vivo? É? E por que aquele dia que você acorda para baixo, você se entrega? Por que é que eu confio e você fica confiando naquilo que acontece nessa parte de mim, que é o corpo? Fico baseado nas circunstâncias. Fico baseado se o meu corpo está forte, está fraco, se minha cabeça está boa ou está ruim. Nós vivemos no Espírito Santo. O Espírito está vivo. E a gente vai andar no Espírito. Estou conseguindo explicar? Por isso, se vivemos no Espírito, lá de Gálatas, falou o quê? Andemos também no Espírito. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em nós, em vós. Veja só, eu não confio na minha parte natural, no meu corpo, na minha mente natural. Não confio, porque meu corpo está morto por causa do pecado. Eu confio no Espírito de Cristo que habita em mim. Só que o Espírito de Cristo é tão poderoso que ele vivifica o nosso corpo também. Até o corpo da gente é atingido pela presença do Espírito Santo, e ele fortalece também até o nosso físico, as nossas emoções. Mas onde é que está baseada a minha fé? Na minha capacidade humana? Não, mas no Espírito que está vivo. Eu canso de falar com Deus assim, naquele dia que eu preciso conversar com uma pessoa, e eu preciso conversar e aconselhar, e o problema lá é muito sério, e naquele dia que eu vou conversar com a pessoa, lá vou eu pastorear a pessoa, só que naquele dia eu estou assim, meio uma fé assim pequenininha, e eu estou indo lá por obrigação. Né? Tem dia que a coisa está ruim assim, né? Aí eu falo para Jesus o seguinte: Senhor, eu estou indo sem um pingo de vontade, mas o Senhor está cheio de vontade, e o Senhor vive em mim. Senhor, eu estou indo com um pinguinho de fé assim, mas o Senhor está cheio de fé, o Senhor vive em mim. Senhor, hoje eu estou quase sem alegria, uma tristeza violenta, mas o Senhor habita em mim, o Senhor é a minha alegria. Pai, eu estou sem vontade de ver os irmãos, eu estou sem sentimento de amor, mas o Senhor está cheio de amor e o Senhor habita em mim. Porque em que é que eu confio? Nesse corpo que está morto? Ou eu confio no Espírito Santo? Eu confio no Espírito Santo. Tu tem confiado em quê? Nas tuas emoções? Nos teus sentimentos? Na tua disposição? Na tua vontade de fazer as coisas? Deixa esse negócio para lá. Tu fica confiando no que não é confiável, confiando em morto. Vai lá para o velório do morto. Aí eu vou lá, fulano morreu ontem, ele sempre gostou de mim, estou precisando de dinheiro, eu vou lá no velório que ele vai me ajudar hoje de novo. Vai lá para ver se ele levanta do caixão e te dá algum dinheiro. Confia em morto. Você está confiando em você mesmo? Confie em você não. Não confie no seu corpo. Não confie na sua mente, não confie nas suas emoções, não confie nos seus sentimentos, confie no Espírito Santo que habita em você, e até o teu corpo vai ser vivificado. Aí vem o versículo 12, a gente está no 11, não é? O versículo 12 diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, o que é que vai acontecer? Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pai, eu estou com vontade de pecar, eu estou com vontade de mentir, porque se eu mentir eu vou ganhar aquele dinheiro, se eu mentir eu vou segurar o meu emprego, se eu falar a verdade eu vou ficar desempregado. Eu estou com vontade de fazer o que é errado, mas não vou andar no corpo, na carne, eu vou andar no Espírito, e vou mortificar a mentira, eu vou andar no Espírito, porque eu não confio no corpo morto, eu confio no Espírito vivo. A gente confia muito na nossa cabeça, mas a nossa cabeça, o nosso coração não é confiável. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente enganoso, corrupto. Agora, se uma pessoa que você já sabe que é trambiqueiro, que pede dinheiro emprestado a todo mundo e não paga,
Já pediu dinheiro emprestado a você e não pagou. Aí ele chega lá de novo e pede: ô, me empreste aí, vá, 500 conto, te pago semana que vem. Pago mesmo. Tu empresta? Não empresta, você pode dar. Não, dá, tome, ó, é teu. Tá aí, ó, teu. Mas emprestar você não empresta, porque você já sabe que a pessoa é corrupta, é enganoso. Agora, se você não confia nessa pessoa que é trambiqueiro, por que é que tu confia no teu coração? Por que é que tu confia na tua cabeça? Quando você fica pensando um bocado de besteira, pensando besteira dos outros, pensando besteira sobre você mesmo, ao invés de dar ouvido à voz do Espírito Santo, naquilo que está na palavra. Agora, o versículo 14, agora eu vou confessar para vocês, eu li esse texto todo, só para chegar nesse versículo. Eu vou começar a pregar agora. Não é não, brincadeira. Mas a minha intenção era chegar nesse versículo. Vamos ler juntos? Porque todos, vamos lá juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O versículo bonito. Filho de Deus pode até saber pregar, cantar, orar, pode até saber, mas não é isso que mostra que é filho de Deus. Filho de Deus é quem recebeu o Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo. É isso que faz, é isso que mostra quem é filho de Deus, de acordo com esse texto aqui. É um privilégio gigantesco você ser guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente precisa aprender uma matéria que a gente está com dificuldade, a gente chama um professor bom e a gente diz, né? Olha, quem está me dando as aulas é professor fulano de tal, aquele fera. Aqui o nosso mestre que nos guia é o próprio Deus. Isso é o Evangelho, gente. O Evangelho não é um pastor botando o dedo na tua cara para ver se você obedece. O Evangelho não é uma pessoa te ameaçando de inferno. O Evangelho não é uma pessoa te fiscalizando. O Evangelho não é você cumprindo as obrigações da igreja para ver se você prospera. O Evangelho é a maravilha do Espírito Santo morando em você. Morando em você. Está me ouvindo, você que foi desprezado pelas pessoas? Deus escolheu você para você ser a casa dele. Está me ouvindo, você que se desprezou por causa de todos os seus pecados, as besteiras que você fez na vida? O Senhor Jesus perdoou os teus pecados e escolheu você para Ele morar em você. Isso é o Evangelho de Cristo. Você já conhece esse Evangelho? Você já conhece o que é ser guiado pelo Espírito Santo? Esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo dentro de casa. Como é que a gente é guiado pelo Espírito Santo? A gente é guiado pelo Espírito Santo, como eu falei pela manhã, pela obediência à palavra. Quem tem o Espírito Santo e é guiado pelo Espírito de Cristo, ali é mentira, aqui é verdade. Para onde é que ele vai? Eu sei que é óbvio, mas respondo aí para eu não ficar falando sozinho. De novo, tenham paciência com essa obviedade, tá bom? Andar no Espírito ali é mentira, aqui é verdade. Ali é mentir, aqui é falar a verdade. Ainda que seja prejudicial para mim. Andar no Espírito é o quê? Falar a verdade. Andar no Espírito aqui é perdoar quem me ofendeu. Aqui é me vingar de quem me ofendeu. Aqui é perdoar quem me ofendeu. O que é andar no Espírito? Aqui é ciúme, inveja. Aqui é liberdade, amor, confiança. O que é andar no Espírito?
Aqui é brutalidade, palavrão. Aqui é amabilidade, gentileza. O que é andar no Espírito? Aqui é impaciência. Aqui é paciência. O que é andar no Espírito? É complicado ser guiado pelo Espírito? A gente sabe, eu sei se eu sou filho de Deus, se eu sou guiado pelo Espírito. Falei pela manhã que quem não tem o Espírito não consegue andar no Espírito, porque não tem o Espírito, vai ser sempre andar na carne. Quem vive na carne não consegue agradar a Deus, mas quem nasceu de novo agora tem o Espírito Santo. Primeira maneira é essa. A segunda maneira é ser guiado pela voz do Espírito Santo, pela sensibilidade espiritual. Se a gente abrir o microfone aqui para os irmãos contarem experiências de que o Espírito Santo te guiou, a gente vai ter uma vigília aqui. Por quê? Um vai dizer, eu estava tal. Essa semana eu ouvi um dos pastores, a gente estava na reunião dos pastores, um dos irmãos falando, eu acordei pensando no irmão, e comecei a orar por ele, e depois liguei para ele, e dei uma palavra para ele, e o irmão respondeu, rapaz, essa é uma palavra de Deus para mim. Quem foi que guiou esse irmão? O Espírito Santo. Há muitos anos, eu estava pensando no irmão que mora lá em Vitória da Conquista, e eu disse, não tinha celular naquela época, muito tempo, então do telefone fixo eu liguei para ele, e disse, fulano, estou ligando para você, para saber como você está, e para te dar uma palavra, e falei o que estava no meu coração. Ele começou a dizer do outro lado, Carlos, eu ia desistir de tudo, e você me ligou. Guiado pelo Espírito. Se a gente abrir o microfone aqui, todo mundo tem experiências dessa. Que privilégio, né? Você ter o Espírito Santo que te guia. Mantenha o teu coração sintonizado com o Espírito Santo, para o Espírito Santo fazer milagres em vocês. Agora, um negócio é tão extraordinário, que a gente é guiado pelo Espírito Santo até sem perceber. Quantas vezes a gente simplesmente decide, ao invés de ir para lá, ir para cá. E depois a gente percebe que tinha um motivo para vir para cá. Quem foi que guiou a gente? O Espírito Santo. Versículo 15. Por quê? Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, que significa Pai. O versículo seguinte, é o último que eu leio, diz, o próprio Espírito. Vamos falar juntos? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu não estou dizendo, é porque eu fico repetindo isso, mas eu vou repetir. Não tem nada a ver com uma pessoa fiscalizando você. Não tem nada a ver com a pessoa ameaçando você de jogar você no inferno. Não tem nada a ver ficar alguém tentando convencer você a obedecer às regras da igreja. Tem nada a ver com isso, o nosso evangelho. Tem a ver com isso aqui. Você já tem o Espírito Santo dentro de você, que confirma aí dentro que você é filho de Deus? É isso que é o evangelho. O Espírito Santo falando com você aí dentro, e cada um ouve do jeito que o Espírito Santo fala. Mas tem uma confirmação aqui, ó, dentro, eu sou filho de Deus. Naquele dia que o diabo parece que esqueceu de todo mundo e está atacando só você. Ele que venha, com aquela cara feia dele. A gente vai perguntar se ele é feio assim mesmo ou se está chupando limão. Porque o Espírito Santo está aqui dentro dizendo,
Eu sou filho de Deus. Pode vir o demônio que for. Podem vir todas as lembranças dos meus pecados passados e da minha fraqueza presente. Eu estou perdoado e aqui dentro o Espírito Santo está confirmando: eu sou filho de Deus. É isso o Evangelho. Será que tem alguém aqui ainda que não tem essa convicção? Será que tem? Será que tem alguém que não teve esse encontro com Cristo ainda, a esse ponto, de ter essa convicção tão forte no seu coração? Espírito Santo aqui dentro dizendo: eu sou filho de Deus, e eu posso falar Pai. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente é guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo? Esse é filho de Deus. Nós somos o povo que é guiado pelo Espírito Santo em todo lugar. Deus vai guiar vocês lá na escola. O negócio lá não está fácil não, né? Deus vai guiar vocês lá. Sejam diferentes lá. Vocês são filhos de Deus. Filhos de Deus. O Espírito Santo vai guiar vocês exatamente como vocês devem se comportar lá no meio daquela loucura. Vai guiar. Porque vocês são filhos e filhas de Deus por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz, pagou o nosso pecado. Não tenha medo. Voltando para o versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Quero falar aqui com quem tem sido escravizado por temperamento muito forte, por vícios. Quem tem sido escravizado por um comportamento repetido de erro, por um marido que não tem conseguido tratar sua esposa bem, mas trata com brutalidade, por uma mulher que também tem agido com seu esposo de uma maneira muito incorreta, e alguns de vocês estão muito cansados disso, alguns de vocês estão quase que desistindo, porque disseram: eu sou escravo, não tem mais jeito, eu sou assim, não tem jeito. A palavra de Deus para a gente está dizendo hoje: tem jeito sim, não tenha medo, porque você não recebeu o espírito de escravidão, você foi livre, e agora você está no espírito e não mais na carne, e você pode andar no espírito, dentro de casa. Não há nada impossível para a gente, e eu não estou falando aqui de milagres. Os milagres também são possíveis, não há impossíveis. Eu estou falando de obediência à palavra de Deus. Você é filha de Deus. Acabou o tempo da escravidão. Acabou o tempo quando a carne domina sobre você. Agora é o Espírito Santo que vai guiar você. Amém. Desejo muito que o Espírito Santo tenha revelado essa grandeza. A grandeza do Espírito Santo habitando em cada um de nós. Oremos mais uma vez em pé, por favor.